Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. A ruína da Assíria. Ai da Assíria, a vara da minha ira! Porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria, porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente. E removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abatia os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, com um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las.
E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda essa terra. Por isso assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: povo meu, que habitas em Sião, e não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian junto à rocha Jorebe. E a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Afate, Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas deixa a sua bagagem. Já passaram desfiladeiro, já se alojam em Geba, já Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Madimena já se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, um outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. E os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso.